Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois Jesus disse: "São estas as coisas que vos falei quando estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu-lhes a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. Meus queridos irmãos, celebramos o terceiro domingo da Páscoa. E como eu disse no início desta Santa Missa, a Igreja nos dá todos os domingos do tempo da Páscoa, e a cada domingo uma nova oportunidade de renovarmos a nossa fé no mistério da ressurreição. Este mistério que para nós é fundamental, porque com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a vida da graça. O texto do Evangelho de hoje, ele é muito claro, e nós ouvimos mais um relato. Os Evangelhos apresentam pelo menos 11 relatos da ressurreição. Aqui no Evangelho de hoje, nós encontramos uma página, um relato do Evangelho de Lucas, onde ele narra no capítulo 24 a cena dos discípulos de Emaús, que são 2 discípulos que estão voltando de Jerusalém para o povoado de Emaús. E neste retorno, estes discípulos fazem uma experiência do encontro com o ressuscitado. A experiência do encontro com Jesus ressuscitado, ela tem um elemento importante, uma característica importante que São Lucas apresenta. Jesus, ele pede para que ele seja tocado. Toque em mim. Porque eles ficam a princípio espantados por verem Jesus pensando que era um fantasma. Jesus não é um fantasma. Jesus é uma verdade. Fantasma é uma mentira. Fantasma não existe. Jesus é uma verdade ontológica. Ele é o ser. E ele está no meio dos seus.
Quando Jesus se apresenta ressuscitado, ele pede que seus discípulos toquem. Esse mesmo Jesus, ele pede, como vimos no Evangelho, algo para comer. No versículo 41, melhor. Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. O ressuscitado, ele aparece com a sua humanidade santíssima. A humanidade santíssima de Jesus é o elemento fundamental que nós queremos tratar nesta reflexão. Nós cremos que Jesus é Deus, a segunda pessoa divina da Santíssima Trindade que se fez homem. E a humanidade de Jesus, ela é ressuscitada, ela é santificada. Primeiro porque Jesus é Deus, evidentemente, que através da união hipostática, isto é, da união entre as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, na pessoa divina do Verbo, nós temos aqui um grande mistério, que aconteceu no ventre da Santíssima Virgem Maria. Mas esta humanidade santíssima é que nós adoramos. Os protestantes, eles não são muito favoráveis que nós adoremos a humanidade santíssima de Jesus. Nós, católicos, adoramos a humanidade de Jesus santíssima. E de que modo nós adoramos essa humanidade santíssima? Os sacramentos são o toque da humanidade santíssima de Jesus em nós. Porque assim, o que é a salvação eterna? A salvação eterna não é simplesmente que Deus vai nos levar para o céu e lá vai ser um lugar legal. Não é isso salvação. Nossa, é um lugar onde pelo menos nós vamos estar de boa. Não é isso salvação. A salvação, ou a redenção operada por Jesus, ela é um mistério do qual Deus quer nos levar a participar da sua felicidade. Isso é salvação. Deus quer dar a sua felicidade no céu para nós. Ele quer nos atrair de tal modo que Ele vai nos levar a entrar na intimidade dEle, da vida dEle. E isso é uma vida feliz. É isso que Deus quer nos dar quando nos salva. Deus quer nos oferecer a sua felicidade. A felicidade das três pessoas divinas da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu quero ser salvo. Às vezes as pessoas querem uma salvação simplesmente por um interesse. Não quero ir para o inferno, que é pior. Eu quero ser salvo. Mas não é isso salvação. Claro que não indo para o inferno, nós não sofreremos as penas eternas que o inferno tem. Mas não é somente livrar a tua pele de um sofrimento posterior que será um sofrimento eterno. Não é isso. Porque essa é uma visão muito rasa de salvação. E a maioria de nós temos uma visão muito rasa da salvação. Nós pensamos que salvar, vamos à missa, não vamos pecar mortalmente para a gente ser salvo, para a gente não sofrer as consequências eternas do pecado no inferno eternamente. Não. Isso é pouco. Isso é olhar a salvação, isso é olhar aquilo que Jesus sofreu, como nós celebramos na Sexta-feira Santa, nos dias da paixão do Senhor, de maneira muito rasa. Jesus não sofreu tudo aquilo simplesmente para deixar a gente de boa no céu. Vamos lá sofrer tudo para que as pessoas possam entrar e ficar de boa eternamente no céu. Não. Quando Jesus nos concede a salvação, Ele está querendo nos oferecer a felicidade que existe lá no céu. A redenção que Deus operou através do seu Filho eterno, para que a gente participe desta mesma felicidade. Isso é salvação. Portanto, Deus nos quer conceder a sua própria felicidade. E é isso que Jesus faz com a sua humanidade santíssima. Com a sua humanidade santíssima, Jesus nos concede a salvação. E concedendo-nos a salvação, Ele nos concede a felicidade sua.
E como nós recebemos essa felicidade? Através dos sacramentos. O catecismo da Igreja Católica é muito claro em dizer que, quando inicia a segunda parte do catecismo, quando fala dos sacramentos, que é toda a economia sacramental, ou seja, o que é economia sacramental? A economia sacramental são os meios que Deus tem para nos salvar. Isto é, são os meios que Deus tem para nos dar a sua felicidade. E quais são esses meios? Pergunto-lhes, quais são os meios que Deus nos oferece para dar a sua felicidade? Os sacramentos. Os sacramentos são os meios pelos quais Deus nos dá a sua vida. Começa lá pelo batismo. Deus opera no batismo a semente da eternidade dentro de você. Naquele dia que você foi batizado, que você não sabe a data, que você não celebra com felicidade esse dia, este dia, Deus plantou uma semente de eternidade. E a partir daí você precisa fazer com que essa semente cresça. Mas Deus vai plantar outras sementes. Depois vem, pela ordem teológica, vem o sacramento da confirmação, no qual Deus nos dá uma robustez, ou seja, Deus robustece a sua vida espiritual através da unção do crisma, para que você seja um arauto, um soldado de Cristo. É por isso que o catecismo vai dizer que, quando a gente recebe a confirmação, nós chegamos à maturidade da fé. Maturidade da fé não tem nada a ver com maturidade física, porque você pode falar, mas é uma criança que está sendo crismada, e ela não é madura ainda fisicamente, nem psicologicamente. Não, a maturidade psíquica e física não tem nada a ver com maturidade espiritual. A maturidade espiritual se alcança recebendo um sacramento que te faz robusto para o bom combate da fé, para ser uma testemunha de Cristo. E esse sacramento é a confirmação. Depois vem o terceiro sacramento, a Eucaristia. Hoje nós teremos, logo mais na missa das 10, 94 crianças que vão receber a Eucaristia pela primeira vez, primeira comunhão. Hoje essas crianças vão receber o maior de todos os sacramentos. Nossa paróquia deve estar feliz com isso. 94 crianças que ontem se confessaram, e hoje recebem um sacramento que lhes faz nutridos na vida espiritual. E hoje Jesus vai tocar essas crianças ao receber o sacramento da Eucaristia de maneira física. Por isso que os sacramentos, eles têm materialidade. Quando você comunga, você recebe um pão, que não é mais pão, não é mais vinho, é corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. E você recebe um alimento que nutre espiritualmente sua vida, e que te robustece, que te fortalece para o bom exercício da sua caminhada cristã, e para a vivência na busca da santidade e da caridade, que é a maior de todas as virtudes. Isto é Eucaristia. E é isso que Jesus faz com seus discípulos. Jesus toca a nossa vida de maneira sacramental com a Eucaristia. Não somente com a Eucaristia, a crisma foi tocada com óleo, o batismo com a água. Por isso todo sacramento tem materialidade, tem matéria. Os sacramentos não é uma questão espiritualizada, é espiritual, mas nós não temos somente os sacramentos como uma dimensão espiritualizada. Os sacramentos têm materialidade, tanto que se você não tiver pão e vinho, não tem missa. Nós precisamos da matéria. Se não tiver água, você não batiza nenhuma criança. Ah, padre, mas eu tenho um pouquinho de coca ali. Não batiza. Não é água. Você precisa da matéria água, e a água precisa ser natural. Se você não tiver o óleo, você não unge a testa daquele que vai ser crismado. Porque todo sacramento tem materialidade. Que a materialidade, ela é a expressão daquilo que acontece interiormente dentro de nós. No batismo, você derrama água sobre a cabeça da criança para quê? Para que ela seja lavada. O batismo, a palavra batismo, significa sepultamento, lavar. Você é sepultado na morte com Cristo e você é lavado em Cristo, para se tornar um filho de Deus.
E nisto, o que acontece ali? Você é lavado espiritualmente da mancha do pecado original. Veja que o elemento externo reflete aquilo que acontece espiritualmente dentro da alma. Então, todos os sacramentos, quando vocês recebem, lembra, Jesus está me tocando agora. O dia que você se casou, recebeu o matrimônio, através do consentimento, eu te recebo cicrando por meu esposo, eu te recebo cicrando por minha esposa, e toda a fórmula sacramental do matrimônio. Naquele momento, Deus estava tocando com a sua humanidade santíssima na vida daquele casal. No dia que eu fui ordenado sacerdote, Deus naquele momento estava tocando a minha humanidade com a sua humanidade santíssima. No dia que você recebe a confissão e o padre diz: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é tocado com a humanidade santíssima. No dia que você recebeu a unção dos enfermos, que é o sacramento de cura, você recebe a humanidade santíssima que te toca. Logo mais nós vamos ser tocados pela humanidade santíssima de Cristo. Aqueles que forem comungar vão receber o toque sobrenatural da humanidade de Cristo dentro das almas. Isso é ressurreição. Isso é salvação. Isso é felicidade. Não existe maior felicidade. Tem uma música que diz, né? Em minha vida não há momento mais lindo do que comungar. É uma música da Toca de Assis. E de fato, essa música é verdadeira. Na nossa vida não deve existir um momento mais feliz do que o momento da comunhão. Se tiver um momento mais feliz, você não entendeu o que é Eucaristia. Você não sabe o que é comungar. Em minha vida não há momento mais lindo do que comungar teu corpo e teu sangue, Senhor. Esse é o momento mais sublime, o momento em que eu vou para a comunhão, o momento em que eu vou adorar a humanidade santíssima de Cristo que me toca, da qual nós recebemos uma torrente de graças e bênçãos sobre a nossa vida. Tem um texto de Santo Agostinho comentando o Evangelho de hoje, que eu gostaria de ler na conclusão dessa homilia, para mostrar justamente essa realidade dos sacramentos. Santo Tomás de Aquino, na sua obra Catena Áurea, que ele comenta o Evangelho de Lucas inteirinho, versículo por versículo. Ele cita um momento Santo Agostinho num sermão, onde Santo Agostinho comenta o Evangelho de hoje. Então, um doutor citando outro doutor que está comentando o Evangelho. Então, é gente grande falando. E Santo Agostinho diz: não que tivessem os olhos cerrados, quando os discípulos estavam voltando, e não reconheciam Jesus, enquanto caminhavam com ele, mas algo no interior destes homens os impedia de reconhecer o que viam, como uma névoa ou algum tipo de umidade. Às vezes nós estamos assim. Nós estamos como os discípulos de Emaús, que estão voltando de Jerusalém para Emaús. A gente não vê a riqueza da Eucaristia, dos sacramentos. Nossos olhos estão como que numa névoa. Uma névoa, às vezes você está dirigindo, você não consegue ver 400, 500 metros para frente. Você acende a luz do carro e você fica meio assim atento, redobra a sua atenção, porque você não sabe o que vem pela frente. Se o dia está limpo, o céu está claro, tudo azul, você vai tranquilo. Se você tem um horizonte de 3, 4 quilômetros, nossa, está tudo tranquilo. Durante a névoa, os nossos olhos têm que ter uma atenção redobrada. E assim estavam os discípulos de Emaús. Eles não viam Jesus. Jesus estava do lado deles. No entanto, eles não reconheciam Jesus. Às vezes nós estamos recebendo Jesus todo domingo na missa, comungando, e não estamos vendo Jesus. Há quanto tempo você comunga? Há quanto tempo você confessa e você já viu Jesus tocar em você? De modo sacramental? Você ficou mais feliz depois de cada comunhão e depois de cada Eucaristia, tendo recebido a humanidade santíssima de Cristo dentro de você? Continua Santo Agostinho. Claro que nosso Senhor poderia mudar a aparência do corpo, conferindo uma forma diferente daquela com que estavam acostumados, como sucedeu antes de sua paixão, com a transfiguração, quando o seu rosto ficou iluminado de um esplendor semelhante ao do sol. Jesus poderia aparecer aqui para nós hoje na Eucaristia, fisicamente. Precisaria estar na forma de um pão, não é verdade? Ele poderia mostrar-se
glorificado, mas não se mostra. Mas continua Santo Agostinho: mas as coisas se deram assim, e somos levados a crer que o demônio lhes tapou os olhos e impediu de reconhecer Jesus Cristo. E isso permitiu Nosso Senhor até o momento da distribuição do sacramento do pão, para nos fazer compreender que a comunhão com o seu corpo sagrado tem o poder de remover os obstáculos que nos impedem de reconhecer Jesus Cristo. A parte mais importante é o final, as últimas 3 linhas do texto. O demônio tapa os nossos olhos e não faz com que a gente reconheça Jesus na Eucaristia, nos sacramentos. Mas, diz Santo Agostinho, quando Jesus parte o pão, os discípulos reconhecem Jesus. E Jesus mostra claramente que a Eucaristia tem o poder de arrancar os obstáculos, de tirar a venda dos teus olhos, de derrubar as escamas que estão tapando a sua visão, que tem a capacidade de tirar toda a névoa e devolver-lhe um dia claro. A Eucaristia tem esse poder. Só que, para que a Eucaristia faça isso, é preciso receber Jesus com fé. Quantas vezes a gente vai para a Eucaristia, levanta do banco e vai para comungar de maneira relapsa? Você está tão habituado a comungar todo domingo que você só sabe fazer isso. Você vai sem fé para a comunhão. Já aconteceu isso com vocês? Todo domingo eu comungo, hoje eu me levanto e vou que nem uma vaca, vai para o coxo comer comida. Você pode ver, quando o dono da boiada está lá, foi levar sal para o gado. Quando o cara está chegando lá de cavalo, vai colocar sal no coxo, o que os bois fazem? Eles vêm em filinha, não vem? Para lamber o sal. Estão habituados, aquilo eles criaram o quê? Um hábito. Ele vem, traz sal. Quando eles vêm com um saco branco, chegando lá, o instinto os leva a quê? A ir lá saber que tem sal. Vamos lá lamber sal. Mesmo que ele vá com um saco branco, deposite lá e não tenha nada, eles vão lá. Não tem nada, né? Às vezes nós estamos assim, habituados a comungar. A gente vê o padre saindo com os ministros, com as âmbulas, vamos lá. E falta fé. Fé. Jesus, agora eu vou te receber. Transforma minha alma. Derruba as escamas dos meus olhos. Dissipa a névoa da minha alma, que não crê, que não tem fé. É isso, você precisa ir para a Eucaristia de maneira corajosa, pedindo com fé: Jesus, eu vou receber-vos e agora o Senhor tem poder de transformar a minha alma. Nós vamos assim para a comunhão? Às vezes a gente vai conversando com os outros, cutucando os outros. Isso mostra a falta de fé. Porque se você soubesse que você está indo ao encontro de Cristo, nada dissipa a minha visão, nada turva. Ele é o centro. Tudo bem, eu tenho meu irmão, eu amo você, mas meu irmão, eu estou indo ao encontro daquele que é muito mais importante do que você. É Cristo. Vamos focar na Eucaristia? Tem gente que vai cutucando, e aí? Tá, e vai tem gente que vem conversando na Eucaristia, na hora da procissão da comunhão. Cara, você sabe que você está indo receber? Sabe? Se soubesse, não estaria indo de forma tão displicente e relapsa. Você pelo menos teria piedade, zelo, amor, reverência, respeito, adoração. Nós não estamos indo receber uma bolachinha. É a humanidade santíssima de Cristo, que toca a nossa alma e tem o poder de nos transformar. E é interessante que quando Jesus entra, parte o pão, eles reconhecem Jesus, e Jesus deseja entrar em nossas moradas, em nossas casas, para fazer uma transformação espiritual. Os discípulos imediatamente saem de Emaús e vão para onde? Para Jerusalém, para contar para os outros. Esse é o episódio. Nós vimos o Senhor. Eu vi Jesus. Ele está vivo, ressuscitado, glorioso. Que, meus irmãos, neste domingo nós possamos reafirmar nossa fé na ressurreição de Jesus, na vida sacramental, na Eucaristia, e pedir desta fonte de graças, que é a Santíssima Eucaristia,
para que a nossa alma seja cada vez mais robustecida pela Eucaristia. Comungue com fé, vai com amor para a Eucaristia. Hoje, se for para se levantar, como todos os domingos você se levanta habitualmente, sem fé, melhor não comungar, porque a Eucaristia não produz efeito, meus irmãos. É jogar pérolas aos porcos. Vá com fé. Jesus, hoje eu quero começar uma mudança na minha vida. Eu sei que vai ser gradual, mas eu quero comungar hoje de maneira diferente. Talvez nem na sua primeira comunhão você comungou do jeito que você pode comungar hoje. Felizes são aqueles que desde a primeira comunhão têm a oportunidade de comungar Jesus de uma forma diferente, recebendo Jesus com uma sede na alma. Minha alma tem sede de ti, como diz o Salmo, e desejo Deus vivo. Quando terei a alegria de ver vossa face, Senhor? Que a nossa alma esteja sedenta de Deus.